Pessoal do Livres TV, hoje vamos conversar com Leandro Piquet sobre a qualidade do debate a respeito de segurança pública no Brasil. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje vamos conversar com o membro do Conselho Acadêmico do Livres, o professor da USP, Leandro Piquet, a respeito do debate sobre segurança pública no Brasil. Leandro, seja muito bem-vindo ao Livres TV. Muito obrigado. Leandro, quando a gente pensa nos anos 80 e percebe que era razoável defenderem políticas como o controle de preços para solucionar a questão da hiperinflação e ver que hoje a gente consegue debater a respeito de reforma da Previdência, reforma de privilégios e esse tipo de tema mais impopular, digamos assim, a gente vê que o debate econômico no Brasil evoluiu. A gente pode dizer que saiu de uma infância nos anos 80 e está começando a amadurecer. Como é que você avalia a situação a respeito do debate sobre segurança pública? Eu acho que nós avançamos 50 anos em 10, né? Quer dizer, os últimos 10 anos foram fortes em termos de transformações na discussão sobre segurança pública no Brasil, e o período mais recente ainda mais acelerado. Quer dizer, eu acho que muita coisa interessante produzida, dados, gente da economia se interessando pelo tema da segurança pública, promotores, juízes, deixando um pouco o conforto só do trabalho técnico, operacional, também contribuindo com discussões. Então, eu acho que a gente hoje tem um quadro de diversidade de visões, de propostas, e uma diversidade cada vez mais informada, eu diria, quer dizer, que demanda mais dados, evidências. Eu vejo de forma positiva. Eu acho que ainda a comparação com a área econômica, digamos, a área econômica começou muito antes a fazer uma reflexão sobre o problema, digamos, do que funciona e não funciona, e colocar isso em termos muito pragmáticos e excluir algumas alternativas extremas. É como se hoje, na segurança, ainda tivéssemos essas alternativas muito extremas ainda como válidas dentro de um debate, mas eu acho que rapidamente a urgência e a gravidade do problema exigirão cada vez mais foco, evidência, explicação clara dos mecanismos propostos, que eu acho que é uma questão muito importante. Há muita política de segurança pública que é discutida sem levar em conta mecanismos causais claros, ou seja, como se, olha, por que para chegar a uma redução de homicídio, o que precisa ser feito? Ainda, até recentemente, nós tivemos um grande programa, que chamava Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o PRONASSE, que defendia uma pauta de intervenções sociais, assim, muito indiretas, assim, não, vamos construir quadras de esporte nas áreas mais vulneráveis, vamos, de alguma forma, apoiar as mães com bolsa para elas poderem ter uma maternidade mais tranquila e tal. Então, quer dizer, são coisas que eventualmente podem até fazer sentido dentro de um ponto de vista de políticas sociais e de apoio e melhoria das condições de vida em certas áreas, mas certamente fazem muito pouco sentido do ponto de vista de redução de homicídio, redução de crimes, porque o mecanismo é tão indireto, é tão pouco testado, quase que não existe nenhuma evidência disponível que indique que fazendo uma quadra de esporte num bairro violento você vai ter uma redução de crimes nesse bairro. Quer dizer, isso é uma visão um pouco romântica, né? É uma visão um pouco informada, né? Pouco analítica sobre o que leva a produzir determinado resultado na política pública. E em questão de homicídio, em questão de crimes graves, que é o problema do Brasil hoje, a gente precisa ser muito claro no que diz respeito ao mecanismo proposto na política. Dizendo, olha, nós vamos desarmar, fazer uma batida policial para recolher armas, porque mais armas ajudam a propagação de crimes. Sim, não há evidência sobre isso. Onde foi feito no mundo programas de intervenção em áreas violentas? Quais foram os mecanismos utilizados? As intervenções como são? Então, acho que tem que olhar para fora, tem que olhar para as boas práticas e tem que
defender aquilo que, né, assim, o que tem valor no debate para a sociedade é aquilo que aparece ligado à evidência e mecanismo causal, né, claro, né, o mecanismo causal, ou seja, eu vou produzir uma diminuição do homicídio porque, fazendo isso, eu dificulto o caminho do infrator até o crime, eu melhoro a situação da vítima. Né, você tem várias formas de atuar no contexto, na motivação do infrator, na proteção da vítima, mas tudo isso precisa ser explicado de forma, mais uma vez, não só com base em boas evidências, mas também de forma clara com relação aos mecanismos que estão sendo acionados pela política. Então, eu acho que esse é o grande momento no país. A gente está criando esse acervo coletivo do que funciona, o que não funciona, aprendendo com as experiências, discutindo, mas ainda eu diria que estamos atrás de todas as grandes áreas de educação, saúde, economia, porque começamos muito tarde, né, a pensar com essa cabeça de prática pragmática e olhando para dados e evidências. Acho que isso faz parte do amadurecimento natural da democracia no Brasil. Eu acho que faz parte de um processo que, na verdade, é perverso. A democracia não tem a ver com isso diretamente, na minha opinião. O Brasil era muito desigual no que diz respeito às taxas de homicídio. Nos anos 80, 90, Rio de Janeiro e São Paulo, Espírito Santo depois, ficaram muito violentos. Uhum. E eram estados muito diferentes do país. Certo? São Paulo era muito violento, né? Foi o segundo ou primeiro mais violento no final dos anos 90. E isso fazia com que, basicamente, esse fosse um debate limitado do ponto de vista de Congresso Nacional a esses países, a esses estados. Né? E o país não olhava para isso de forma direta. Quer dizer, e como o Brasil ficou mais próximo da média, né? Quer dizer, foi convergente no que diz respeito à taxa de homicídio. Ou seja, a violência foi aumentando em outros estados. Foi aumentando em outros estados, os estados ficaram mais parecidos, né? Quer dizer, hoje o Nordeste, já há 20 anos, o Nordeste lidera as taxas de homicídio e de crimes violentos no país. Fortaleza, especialmente, é um caso. Fortaleza, Pernambuco, que teve uma grande melhora no período 2007, 2012, perdeu a fórmula e voltou a aumentar. Alagoas, que foi um dos grandes destaques negativos. A Bahia, que teve uma política, teve uma trajetória muito ruim. Paraíba, todos os grandes estados nordestinos tiveram pioras muito significativas nessa área. Agora, você traz uma visão bem otimista sobre o avanço do debate a respeito de segurança. Agora, quando a gente observa as redes sociais, não dá para ser tão otimista assim. Parece que tem dois polos barulhentos. Um lado, como se o bandido fosse uma vítima da sociedade, que quase flerta com a desresponsabilização do indivíduo, e o outro lado é quase fascista, bandido bom é bandido morto, a melhor coisa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas, e essas coisas absurdas. Você acha que isso, então, não é reflexo da qualidade do debate público na parte das políticas públicas, é algo mais restrito às redes sociais? Não, eu acho que o meu otimismo tem por base aquilo que ocorre no ambiente acadêmico e no ambiente de políticas públicas, de agências. Agora foi criado o Ministério da Segurança Pública. Então, há vários processos que eu vejo como muito interessantes nessa área. Eu acho que o ambiente nas redes é sempre dado a extremismos, né? Quer dizer, eu acho que você falou aí uma imagem interessante, assim, de um lado o bandido vítima, do outro lado o bandido bom e o bandido morto. Eu acho que a gente pode pensar o meio de campo preocupado com a legalidade, com o processo jurídico e tudo, como se fosse o bandido bom e o bandido condenado e preso, né? Quer dizer, e condenado de acordo com a lei, devido processo legal. Quer dizer, eu acho que nesse ponto, assim, a gente não pode se atrapalhar com essa defesa, quer dizer, não há saída fora daquilo que o nosso sistema jurídico, legal, o processo, a condenação, quer dizer, o processo de produção de leis também no Congresso é muito importante, quer dizer, se há alguma insuficiência, a gente tem que atuar no Congresso, pressionar, pedir mudanças, mas eu acho que qualquer democracia hoje avançada no mundo olha para essa questão do controle do crime
como uma questão muito importante, inclusive do ponto de vista não só do controle da política de segurança, do trabalho de polícia, mas também do sistema penitenciário, né? A dignidade que o preso tem e precisa ter respeitada enquanto cumpre a pena, são aspectos muito importantes. Eu acho que é um quadro de muita ansiedade no Brasil, né, com relação a resultados rápidos e que a gente precisa mudar esse jogo, mas não existe saída sem respeitar as regras, sem respeitar a lei, né, sem o processo legal. Isso não podemos confundir a visão que vitimiza o infrator, que tenta envolver esse infrator digamos assim, num manto de pureza de motivos ou atenuado pelas circunstâncias sociais. Quase como um agente da luta de classe. Também são várias visões, eu diria assim, mais românticas que existem num certo segmento. Mas a alternativa, digamos, da ilegalidade, da violência praticada a defesa da ilegalidade, da violência por agentes da lei é muito ruim para a democracia, né? Muito ruim para a vida social e principalmente porque a gente depende da polícia para construir também os nossos direitos civis, né? Quer dizer, o direito à assembleia, de circulação, de participação, contestação, dependem da polícia. Quer dizer, então nós não podemos ter uma polícia solta, descontrolada, autorizada a matar, porque isso é uma ficção infantil, entende? É como se fosse assim, a aflição moral que, por exemplo, eu vejo o Bolsonaro vivendo um quadro assim, de angústia, aflição moral, porque ele fica olhando e diz, não, vamos lá, parece papo de garoto no recreio, né? Vou pegar os caras, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não faz, porque para fazer coisas muito fora do que a lei, né, fora do que a lei permite, fora do que está escrito, você autoriza pessoas que usam farda, que são policiais, a cometer atos ilícitos. Isso não faz sentido. Quer dizer, depois isso quebra a hierarquia, quebra o controle e gera uma série de precedentes assim, que são muito difíceis de serem depois controlados devidamente dentro da estrutura das próprias instituições. Então você cria, inclusive, hierarquias paralelas, aqueles caras que eu confio nesse aqui para resolver o problema, vai lá e resolve. Então, isso não tem atalho. Eu acho que o país tem que se convencer que a gente vai demorar muito tempo para vencer esse jogo. Tem que vencer. Se a lei é ruim, a gente vai lá no Congresso, muda. Se o Ministério Público está trabalhando pouco, se a Polícia Civil está investigando pouco, a gente tem que apresentar dados sobre isso, tem que pedir mais trabalho, mais condenações. Mas são condenações e ações com base na lei, né? Uhum. Eu acho que é importante situar também, quando o liberalismo fala em limitar o poder do Estado, não tem nada mais concreto do que limitar o poder da polícia, né? Exatamente, quer dizer, é um exercício permanente, né? Quer dizer, de transformar numa realidade social um princípio que é importantíssimo. Quer dizer, a polícia precisa de controle. E a polícia também precisa ser vista numa sociedade liberal como desempenhando um papel fundamental, que isso não tem alternativa, essa é a própria expressão da vida social, né? Quer dizer, nós precisamos de uma força organizada, capaz de fazer valer a lei, garantir os direitos e com poder de dissuasão efetivo, né? Quer dizer, então o policial respeitado na rua, querido pela população, isso é uma meta que a gente tem que perseguir, não tem outra saída, quer dizer, não será com excessos e com arroubos de autoritarismo, nem com qualquer atitude complacente com relação ao infrator, que o infrator também tem que ser visto como aquele que fez uma escolha, tem que responder por essas escolhas, tem que ser levado a viver as consequências do que fez. Arcar, né? Com a responsabilidade. Arcar com a responsabilidade direta do que fez. Então, isso aí é muito importante dentro da nossa estrutura de atuação do Estado hoje, sem dúvida. Agora, de um ponto de vista eleitoral, parece que as vozes que conseguem, digamos, capitalizar politicamente a partir de demandas da segurança pública ou são ligadas a forças como o PSOL, por exemplo, com um discurso que a gente já falou de quase uma defesa
de uma visão romântica sobre os bandidos, ou ligada a posicionamentos extremos como o Bolsonaro. Você acha que existe aí algum tipo de sentimento que é legítimo desse eleitorado, que a gente precisa ser capaz de lidar dos dois lados? Olha, eu não sei como fazer, mas eu acho que a gente precisa apostar na construção desse centro liberal, no sentido de que um centro capaz de incorporar um discurso legalista diante do crime, né? Punição justa, devida, segundo o Código Penal, segundo o processo penal e a execução penal de acordo. Quer dizer, as leis devem valer e quem cometer crime tem que responder por isso. Quer dizer, eu acho que essa defesa de uma sociedade que pune mais e aí consegue com isso reduzir os crimes violentos na sociedade é uma resposta muito importante. Eu acho que se a gente mudar o curso hoje da ação no sentido de reverter as altíssimas taxas de impunidade decorrentes de pouca investigação, pouco policiamento ostensivo, poucas prisões depois de condenado, tudo isso pode ajudar muito a que o país reduza as suas taxas hoje de impunidade, que são altíssimas. E se esse caminho for perseguido por gestores aí no âmbito estadual, federal, a partir de forças de centro, que tenham um compromisso com a legalidade, eu acredito que em pouco tempo de década, a gente consegue virar essa polarização, que é muito ruim, ela só traz malefícios dos dois lados. Eu acho que... Ou seja, a gente precisa controlar o crime ao mesmo tempo em que controla os excessos do Estado. Exatamente isso, exatamente isso. Quer dizer, a vigilância, o controle da polícia é um objetivo permanente, né? Até porque a qualidade do serviço policial depende disso, certo? E isso tem diversas traduções práticas. Eu acho que tem controle interno, tem controle externo, tem controle externo direto à sociedade por meio de ouvidorias, tem controle externo por meio do Ministério Público. Olhar para a atuação do agente e pensar, né, e denunciar o que o agente está praticando no seu trabalho de polícia, no seu trabalho de investigação, é crítico para a qualidade desse serviço, né? Eu acho que, voltando aí um exemplo que a gente nos ocupou também muito durante essa semana, que foi o assassinato da vereadora Marielle, eu acho que a gente pode entender um pouco a importância de um legislador que trabalha nessa direção, nesse sentido, como um trabalho importante para melhorar a qualidade de serviço, mesmo que a visão eventual que a vereadora tinha sobre polícia não fosse exatamente a mais correta, na minha opinião, mas ela estava ali falando, olha, tem que seguir a lei, tem que seguir a ordem. Leandro, você tem uma experiência muito importante por dentro da estruturação da política pública de segurança, seja como membro do Comitê Científico da Academia da Polícia Federal, seja no Comitê Municipal de São Paulo e também já esteve no Rio de Janeiro. De que forma essa experiência contribui para a tua visão a respeito do debate? Olha, eu acho que a experiência no assessoramento, no desenvolvimento de projetos em parceria com as polícias, foi decisiva para a minha formação como pesquisador, como especialista na área. Eu teria muita dificuldade, eu diria, de ter acesso a exemplos, práticas, inclusive a própria dinâmica de testar ideias, né? Colocar a ideia um piloto que você leva, que você desenvolve, implementa, avalia as consequências dessas, né, os efeitos, o impacto dessa política, tudo isso foi importantíssimo para a minha formação na área. E eu acho que o grande choque, na verdade, foi quando eu me mudei do Rio para São Paulo,
E comecei a estudar o tema, comecei a trabalhar com polícia no Rio de Janeiro. E quando eu mudei do Rio para São Paulo, eu descobri que polícia no Rio de Janeiro e polícia em São Paulo são muito diferentes no que diz respeito à capacidade de organização, qualidade de formação dos oficiais, dos praças. Então foi muito bom assim, conviver e depois eu recebi vários oficiais aqui na Universidade de São Paulo que entraram para fazer pós-graduação aqui. Tive o prazer de orientar até o momento, 4 oficiais que alguns chegaram a posições de muito destaque dentro da Polícia Militar e outros ainda estão a caminho de chegar. Então, eu acho que com essa experiência que foi de conhecer a realidade da Polícia Militar de São Paulo, sua estrutura, a sua escola de formação, assim como também na Polícia Federal, foi uma experiência mais recente e ocorreu no âmbito da Rede Interamericana de Desenvolvimento e Profissionalização Policial, que é uma iniciativa da OEA, da qual a USP participa, e a Academia de Polícia Federal também se articulou a essa rede. E eu aqui na USP coordeno essa rede. Então são todas as atividades que a gente considera na universidade de extensão, são atividades práticas de assessoramento, curso, formação com polícia. Então isso foi crítico para entender a realidade do trabalho policial, para entender a dinâmica por dentro dessas instituições, porque são instituições fechadas por uma série de razões, até algumas compreensíveis, mas eu preciso ter ali uma vivência e uma presença, um pertencimento reconhecido pelos policiais, para você poder ter acesso também a informações, a práticas. Isso me ajudou muito a me tornar um especialista no assunto, sabe? Eu poder discutir. Hoje eu tenho essa opinião lá no Rio de Janeiro que a gente precisa trabalhar na Polícia Militar como foco. Quer dizer, eu acho que aquilo ali, como instituição, é um grande problema para o Estado, né? Uhum. E eu acho que esse sentido de urgência, esse foco na Polícia Militar veio da minha experiência com outras polícias. São Paulo foi muito importante para a minha formação nesse sentido, a Polícia Militar de São Paulo foi muito importante, mas também fora, quer dizer, conheci muito a Polícia da Colômbia, que é uma experiência interessantíssima. Fui participar de cursos lá também, tenho parceria com oficiais da Polícia Nacional da Colômbia em um desses cursos da Rede Interamericana, nós temos professores da Polícia Nacional da Colômbia. Enfim, a visão da prática do trabalho policial foi muito importante para desenvolver o meu sentido de pesquisador, de curiosidade para alguns temas que eu tenho desenvolvido com alunos ou com as minhas próprias pesquisas. Muito interessante. Leandro, muito obrigado por essa conversa e até a próxima. Essa foi a nossa entrevista aqui no Livres TV com o membro do Conselho Acadêmico de Livres, especialista em segurança pública, professor da USP, Leandro Piquet. E se você gostou dessa conversa, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais, sempre com /EuSouLivres e no site eusoulivres.org. Até a próxima.